Na verdade, começo dizendo que o importante é você ter uma mensagem a passar, não é só pintar por pintar. E a partir do momento que você tem uma mensagem, que você é convicta daquilo, não deixa mais nada mudar isso, nada, nem ninguém, não importa o que falam. Muita gente vai falar sobre sua técnica, sobre seu jeito, sobre suas cores. Eu costumo dizer que é tempo, né? Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce com o traço perfeito, com a sombra perfeita, com a combinação de cores perfeita, ninguém. Só vai, sem medo. Alô? Opa, salve. Sim, já tô concluindo a pesquisa com a Mariana Calli. Beleza, fechou. Falou, tchau. Salve, salve, eu sou a Carol, conhecida como Cafror. Faço grafite uns 3 anos nessa correria. E hoje eu tô aqui na Casa do Grafite participando do projeto Narrativas Negras em Traços Coloridos. E vamos falar da Mariana Calli, uma artista preta, nascida e criada em Perus, zona noroeste de São Paulo. Muralista, grafiteira, curadora, produtora. Bom, Mariana Calli é um nome recente, assim, desde que eu voltei, porque eu tive uma pausa de uns 5 anos aí, curando um processo, né, depressivo. E antes eu assinava Bad, eu já assinei Odara. E Calli veio em função a ser rua em espanhol e também aos meus anos que eu dediquei ao movimento chicano, né, lowrider. E aí foi um apelido que meio que pegou. E eu trouxe pro grafite porque tem tudo a ver, né? Eu tentei voltar pra Odara, que eu assinava em questão de ser religioso, né? Mas o Calli me pegou mais, porque traz essa representação, né, da rua. E meu primeiro contato na quebrada com grafite foi um trampo do Ignoto, na Radial Leste, se eu não me engano, ali, Itaquera. E fui atrás de saber o que era o grafite. E qual foi o seu primeiro contato com grafite? A primeira vez que eu vi um grafite, na verdade, foi aqui em Perus, né, do artista Guetos. Ele mora aqui também. E uma coisa que me marcou muito foi um dos eventos, né, que ele faz aqui na quebrada, que aí eu vi muita gente reunida, vi mulheres, inclusive, que eu não tinha essa dimensão que mulher também fazia isso, vivia disso, né? Mesmo sendo 2012, 2013, e aí eu pude ver com meus olhos aqui no meu bairro isso acontecendo, e para mim foi muito mágico, né? Antes disso, né, eu já via nas paredes, já via no muro, já queria copiar, mas depois disso parece que expandiu algo assim em mim, quis desenvolver melhor isso. Nossa, lembrei do meu primeiro contato com o grafite, que foi na escola, onde eu fazia tags nas carteiras, capas de caderno, capas de trabalho para os meus amigos. E você, Mari, me conta, qual foi a sua primeira experiência com grafite? Foi na escola como eu ou foi na rua? Bom, meu primeiro contato com a rua foi conhecendo o pessoal do Bombe. E meu primeiro grafite foi com latas de depósito, né? Porque eu não sabia que existia latas específicas para grafite, eu não sabia que existiam caps, né, para fazer grafite. E aí eu só peguei a lata de depósito e comecei a fazer tag, né? Tipo, uma espécie de pichação que não dá nem para falar que era pichação. E no caminho da escola, assim, que eu estudava em Caieiras, eu ia fazendo, espalhando. Né? Na época eu queria assinar um nome bem grande, assim, aí eu coloquei de favela com 2 L's, assim, uma coisa bem grande, absurda. E aí depois eu fui reduzindo, né? Eu conheci o Bombe, vendo na rua aqui na quebrada,
quis imitar e aí eu reduzi o nome. Aí eu fazia Bad, que era menor. Fiquei por pouco tempo nisso, né? Tipo, não fiquei muito tempo com esse nome, já parei um pouco, porque eu tava nessa migração, né, da adolescência pro fim da adolescência, 18. Aí eu comecei a estudar, né, questão de fazer personagens, vi as meninas fazendo personagens. Porém, eu tive uma pausa, assim, de uns 5 anos, que eu parei, não quis fazer mais arte, não quis mexer mais com cultura, não quis fazer mais nada. Depois da pandemia, aí eu voltei e falei, agora eu vou com tudo. Tudo é nada, se não der certo agora, eu paro de vez e vou arrumar um trabalho comum. E deu certo, assim, desde o começo de 2022, eu só fui plantando e fui colhendo, né? E aí começou, fiz a Empena, passei no Edital do Mar, comecei a ser chamada para eventos para fora de São Paulo, né? E foi muito importante para mim na minha formação, na consolidação da minha personagem, porque eu sempre senti um vazio. Eu tô pintando, mas eu não tô passando mensagem nenhuma. E para mim era importante. Isso me travava muito. E aí eu fui construindo essa personagem que eu faço hoje. E tô muito contente com ela, porque hoje eu vejo que não é só uma pintura, não é só um grafite, não é só uma coisa colorida por aí. É algo que a pessoa olha e se sente representada, passa uma mensagem. Trabalhos grandes tornaram uma paixão depois que eu fiz essa empena aqui, né? Foi minha primeira empena, foi meu primeiro trabalho grande, foi uma realização. Esse amor se deu depois que eu participei de uma assistência com uma artista que é bem foda, né? Uma artista preta. E aí eu vi que eu podia colocar meu trabalho em grandes locais, né? Como aqui é o coração do meu bairro, nessa escola, veio o edital, eu me inscrevi. E quando eu tava fazendo, eu vi que as pessoas, né, vinham pra mim e falavam, nossa, eu me identifico, nossa, que lindo, gigante, trouxe vida pro bairro. E aí me deu essa vontade de fazer cada vez maior os trabalhos, né? E hoje eu gosto de fazer grandes murais e poucas vezes mesmo eu faço pequenas coisas, assim, né? Bem pontual. Esse trampo é representar as mulheres da periferia, né? E não as mulheres padrão, as mulheres que são discriminadas, marginalizadas, né? Aí, assim como eu, mulheres gordas com tatuagens. Isso é difícil você ver numa escala desse tamanho, né? E é o que você mais vê morando numa periferia, né? As mulheres que não têm um padrão. O nome dessa empena é Afeto, justamente por isso, para demonstrar meu carinho por essas mulheres que não são vistas e o carinho de mulheres para mulheres da periferia também. O grafite e o samba, muito interessante juntos, é um coletivo bacana de se fazer, bem desafiador. Cresci no samba, família sambista, forrozeira. Eu acho que é uma cultura maravilhosa e que devia bem mais se unir, ser abraçada, para até mesmo ter essa quebra de preconceito. Minhas irmãs, minha família sempre foi do samba, minhas irmãs sempre frequentaram o Vai-Vai, mas não dentro. E eu sempre fui do hip hop, do rap. Eu amo samba, mas eu nunca frequentei nem um desfile de escola de samba. E aí, quando eu vi a proposta do Vai-Vai pro desfile de 2024 sobre o hip hop, eu entrei em contato com o carnavalesco, Sidney França, né, que ele é um gênio. E ele me acolheu, ele falou, não, vem aqui, vamos trabalhar juntos, né? Eu gostei do seu trabalho, eu gostei de você. E nisso era maio de 2023. Foi bem desafiador, porque eu participei da produção de tudo, né? Eu vi os desenhos virarem materialização, né? Foi feita a curadoria também por mim de alguns artistas e eu quis chamar só artistas pretos, né? Só artistas pretos e ter esse equilíbrio entre homens e mulheres. Então eu chamei artistas de muito tempo de caminhada, artistas de não tanto tempo assim. Quis trazer essa arte preta para um momento muito especial, né? Para falar sobre o hip hop e para falar sobre o grafite. Mas não foi um caminho fácil, foi bem desafiador, tive que me manter forte, porque
Eu também fui uma das mulheres lá dentro do barracão, que é majoritariamente masculino. Eu fui uma das únicas mulheres que era linha de frente de alguma coisa mesmo. E isso graças ao Sidney, que me deu essa oportunidade, acreditou no meu trabalho, acreditou em mim. Foi um sucesso, foi bom, eu passei o que eu quis mostrar, eu passei o que eu aprendi na periferia, né? E do seu início até hoje, você acha que houve alguma mudança no grafite? Kali, o que você acha da cena atual? Eu acho que a cena atual do grafite teve seus altos e baixos, assim. Hoje posso estar errada e sinto muito se tiver, né? Mas eu acho que falta certa união, né, das pessoas. Porque tem união com coletivos, mas é muito fácil desfazer laços, né? É muito fácil a pessoa abrir mão para ir com fulano, para ir com ciclano que tem uma ideia melhor, que tem um jeito melhor de trabalhar e tal. Ninguém quer realmente fincar raízes num projeto, fincar raízes em algo que seja de verdade, né? A internet também eu acho que veio muito para isso, assim, para deixar as coisas mais rasas. Eu sinto falta dessa profundidade em tudo, nas trocas, nas conversas, né? Porém, as pessoas eu acho que precisam ir com mais calma nessa questão de querer se exibir e buscar um pouco mais de conhecimento, buscar um pouco mais de estudo para ter um pouco mais de profundidade naquilo que quer passar. Porque você tá pintando um muro ou uma empena, o mundo tá vendo. Assim como na internet o mundo tá vendo. Então acho que precisa se aprofundar mais, que o grafite hoje é muito maior do que já foi um dia e só tem crescido mais. Falando nisso, qual a importância de ser uma produtora da Quebrada? E me conte mais sobre Ruas Produção. Hoje em dia existem muitas produtoras mesmo, que só querem tirar o dinheiro de artistas que, como eu, periféricos, precisam dessa renda. Se a gente se inscreve no edital, é simplesmente para poder não só pintar um mural, mas receber uma grana pela nossa arte. E aí minha produtora nasce com a ideia de dar mais dinheiro para os artistas e ajudá-los a todo custo a realizar esse sonho e ainda assim ver que é capaz de viver disso e viver bem, né? E a Ruas Produções, que é a minha produtora, ela chega para quebrar esses estereótipos que tem, né, de cobrar o olho da cara por uma produção de uma empena, pegar muito dinheiro de um edital que foi uma pessoa que lutou, que criou para poder fazer, né? A gente está na produção para fazer, para facilitar, mas quem precisa de mais grana, quem precisa de mais visibilidade é o artista, não a produção. Éramos em 3 pessoas e como eu sempre morei em Perus, por muitos anos eu tentei inscrever projetos aqui, né, nessa Coab e nunca foram aprovados. E aí quando eu me juntei às outras 2 pessoas, a gente escreveu muitos projetos e no final passaram 3 e ainda de suplentes. E nessa revolta, nessa fúria de tipo assim, pô, são projetos bons, são projetos potentes, são projetos que vão trazer esse carinho que a periferia precisa, a gente pensou, vamos fazer por conta própria. Assim nasceu, né, foi meio que também uma questão de impulso, porque foi no susto, assim, né, que a gente começou de fato, foi vamos, e foi no susto. E no final deu certo, mesmo que não tenha sido aquele planejamento que, nossa, tudo minuciosamente, né, deu certo e a gente fez uma diferença incrível, assim, na periferia. O pessoal comenta, as crianças, tem uma pintura aqui do Preto TNA, que foi a primeira empena, que o pessoal já fala que até um menino que chama Rafael, que mora aqui nos predinhos, e é muito lindo ver que a minha quebrada tá assim, né? Virou praticamente um ponto turístico no extremo noroeste, assim, de São Paulo.
A aceitação dos moradores com esse projeto no começo foi bem complicada. Para convencer o pessoal, né? Porque assim, eles valorizam muito a arte que é fomentada lá no centro de São Paulo, se deslumbram muito com o Minhocão, mas a periferia, não é válido, não vai ficar legal, não vai ficar bom. Então no começo foi muito árduo conseguir, né, que fosse autorizado os prédios, mas junto com uma líder comunitária aqui, né, a Dora, ela foi desbloqueando isso pra gente, o primeiro acesso. Ela levava a gente para falar com os síndicos, e aí a gente conseguia explicar o projeto. Foi um pouco difícil, mas mesmo assim eles foram desbloqueando. E aí depois, quando começaram-se as pinturas, aí que deu o boom mesmo, que o pessoal começou a ver a potência de tudo, né? E me conta aí, quais são as suas referências? Referências pra mim do grafite, que faz um grafite foda, assim, é o Ícone K, que eu acho que ele é uma referência, assim, pra todos. O Image também, que traz essa questão, né, feminina, de mulheres empoderadas, assim, sempre trazendo a gente no melhor estilo possível, mesmo sendo um homem. Eu acho que ele faz isso muito bem, né? Minha referência feminina, assim, no grafite, que eu admiro e respeito muito, de verdade, é a Nenê Surreal, assim, por todo o corre que ela já fez durante toda a trajetória dela. Ela é uma pessoa especial, assim, nesse meio das artes. That ain't the God we trust. Same. Grafite é rua. Muita gente hoje quer entrar no grafite, acha que é fácil, mas tem que ter a vivência, né? Nem todo mundo tem aquela vivência que, nossa, eu sei de tudo, mas de você estar na rua, de você conviver na rua, e de você estar sempre disposto a pegar um muro de uma tiazinha, fazer algo na quebrada, só traz o grafite pra rua e mostra que o grafite realmente é rua. Não tá pronto para estar dentro de um apartamento, dentro de uma mansão. O grafite é para estar na rua, pro cotidiano das pessoas. Tô fazendo uma pesquisa aqui da cultura hip hop nas quebradas. E eu quero saber, Mari, me conta aí, como que é a cultura hip hop e o movimento? Como você conheceu esse movimento na sua quebrada? O movimento do hip hop aqui é bem forte, principalmente o breaking. Tem a Street Song Crew, que é uma crew que eu acompanho assim desde que eu era pequena. Eu ia no Céu Perus ali e ficava assistindo eles treinarem e tudo mais. Hoje eu faço assim parte da cena hip hop aqui no bairro, assim, como grafiteira. Eu sempre procuro promover essa questão e também chamar as outras meninas que fazem parte disso, porque tem muitas meninas que são do break que querem migrar pro grafite e, querendo ou não, virei uma referência delas aqui, né? E eu me sinto muito honrada, porque eu não tenho essa de tipo assim, nossa, eu vou fazer isso para ser sua referência. Não. Me pega de surpresa quando a pessoa fala, olha, eu admiro o seu trabalho, eu me inspiro em você. E pra mim é bem assim, é muito bom, né, esse resultado. E o hip hop aqui, ele não tem muito o que falar, ele é muito forte mesmo, seja no grafite, né, e principalmente no break. Fomos convidadas a participar de um evento em Curitiba. A gente ainda não tinha muito acesso, quem a Mari era, quem eu era, mas a gente conhecia a arte.
E a gente teve essa coletividade, a gente saiu de lá com uma forte amizade e numa correria. E essa é uma viagem que eu me lembro. E você, Kali? Qual viagem você lembra? Comecei viajando para eventos, né, festivais de grafite. Fui para Recife, fui para o Piauí, fui para Salvador. Visitei alguns lugares aí. E fui para o Peru também, que para mim foi uma conquista pessoal, sair do país para fazer grafite. Foi a minha primeira vez num evento 100% feminino, organizado por uma mulher. E eu fui selecionada, assim, eu me senti muito bem, né? Minha obra pôde passar da fronteira. Foi muito especial. E aí, você? Já passou algum risco na rua? Algum preconceito? Algum assédio? Alguma agressão? Conte mais. Polícia, eu tive um problema, assim, quando eu ainda fazia tag, meio pichação, meio tag, assim, que, como todo adolescente, eu tive minha fase, assim, de dar rolê, né? E aí foi lá na Leste, eu fui fazer uma tag e eu não vi a polícia vindo, que estava apagada. Quando eu vi, eu tive a brilhante ideia de sair correndo. E aí, nessa que eu saí correndo, eles de carro foram mais rápidos, porque... E aí foram 2 homens que me abordaram, me xingaram de vários nomes. E aí eu sempre usei trança, eles pintaram todo o meu cabelo. Foi uma experiência, assim, horrível. Tanto que isso me traumatizou a ponto de eu não querer fazer mais nada na rua que fosse à noite, né? Que fosse, assim, cena rápida, vandal. Me traumatizou nesse nível, assim. E desde já agradecer minha participação nesse projeto na Casa do Grafite. E agradecer também minha amiga Mari Kali, parceira de arte, que eu tive a honra de conhecer e fazer parte desse projeto, fazendo essa união, essa força e essa coletividade. E eu queria agradecer as pessoas que sempre estiveram comigo em toda essa minha trajetória, especialmente o Luizone, que é meu companheiro de vida, meu companheiro de trabalho. Sempre esteve comigo em todos os momentos, sempre me incentivando, sempre me colocando para cima. Queria agradecer também o pessoal da Casa do Grafite por esse convite, por me proporcionar esse momento de fala, de contar a minha história, né? E queria agradecer o pessoal que passou pelo Ruas Produções, que é a minha produtora, que fez acontecer esse projeto que foi o Gigantes das Ruas, e as pessoas que virão, né, em seguida, que vão somar e sempre somar em projetos cada vez maiores. So on this laid floor, fuck you motherfuckers, this ain't what I paid for. Still trying to get away, this what the day's for. This the shattered nights, coming back to life, like the Aphrodite. This is me and you, I'm no acolyte. Having half the sight, I don't have to write. Motherfuckers always feel like they have to bite, till they meet a malocclusion, a foul illusion that I've been disemboweling, using syringes to inject this. What the fuck I gotta say to make you respect it? Cracking mirrors, they never did reflect shit. And now I am embodying the essence of no, blessing the souls.